experiência humana. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o perdão. Até cheguei a pesquisar no Google, né, sobre perdão, mas depois eu fiquei pensando e falei, não, eu vou falar sobre o meu perdão, o que eu acho do perdão, como eu consegui trabalhar o perdão, principalmente em relação à minha história, que eu já coloquei, né, no vídeo anteriores, né? E contei um pouquinho da minha história justamente para a gente ir dialogando e falando sobre isso. E vi até um comentário da pessoa falando que tem essa dificuldade de de perdoar os pais, né? Porque quando fala assim, eu vou perdoar, como se nós fôssemos alguém assim muito superior. E não, né? Na verdade, a gente está buscando essa compreensão sobre o perdão. E, lógico, no decorrer da vida acontecem inúmeras situações nas quais criam, né, alguns atritos e que a gente se sente ofendido, né? A gente se sente vítima. Mas em relação à minha história, em relação o meu comprometimento com meus pais, né, que todos nós temos esse comprometimento, não só com os pais, com a família, irmãos, os que são mais chegados, né? Eu comecei a buscar isso dentro de mim, vendo que depois de tudo, né, que foi acontecendo, porque foram milhares, gente, foi muita coisa. Eu contei assim resumidamente, mas claro que é que nem aquela pedrinha que a gente joga assim no lago, né? Que reverbera aquelas ondinhas. Claro que isso proporcionou muito sofrimento na minha vida. Quem aí está na expansão de consciência sabe o que é você trabalhar a criança interior. Então, a minha criança, né, foi assim, era muito sofrida. Eu digo era porque eu estou trabalhando muito isso, nossa, e hoje assim eu a acolho com muito amor e carinho. E claro que isso reverberou de várias formas na minha vida, até no meu comportamento com as pessoas. Então, assim, quando eu consegui trabalhar esse perdão, nossa, foi assim transformador na minha vida, porque eu era uma pessoa muito agressiva, eu já respondia com agressividade, eu já me defendia, eu já era uma raiva, era uma coisa assim dentro de mim, e a única certeza que eu tinha, que eu não queria ser a mãe que a minha mãe foi. Então, eu via isso até como uma parte boa, mas ainda não conseguia assim enxergar da forma que eu vejo hoje. Então, eu já tinha aquela coisa assim, vou fazer diferente com as minhas filhas. E na época até, como eu já mencionei aqui, eu só tinha minha filha mais velha, foi quando eu comecei a mudar isso aí, que é uma diferença de 14 anos para as duas. Eu digo que eu tive duas filhas únicas, né? Porque quando a minha caçula nasceu, a outra já era uma mocinha, né? Mas aí sobre o perdão, né? Como é que eu consegui buscar isso aí, né? Estudando muito, acompanhando muitos vídeos, aprendendo sobre a gratidão, que a gratidão para mim é assim a chave mestra para você começar aí uma expansão da consciência, né, um desenvolvimento humano. E aí eu comecei a pensar, caramba, o que levou a minha mãe ter aquelas atitudes? O que levou o meu pai ter aquelas atitudes? E aí eu comecei a pesquisar sobre a vida deles. O que é pesquisar? Né? Na época minha mãe ainda era viva, então assim eu conversava com ela, puxava, mãe, mas aí na sua infância você saía muito, eu não ia direto, sabe, ao ponto ao ponto dela perceber que eu, né, ainda tinha muita. E aí ela contava algumas histórias que aí eu analisando, né, devido a tudo que eu já estava buscando, estudando, assistindo muitas palestras, como já falei aqui, do professor Hélio Couto, então eu tinha que rever, né, não é simples assim, porque cada vez que você assiste, como cada vídeo que você assiste, é uma mudança de chave diferente, sabe? Você entende de forma diferente.
Então eu vi que a vida da minha mãe foi muito sofrida, a infância dela foi, ainda que ela foi criada com pai e mãe e os irmãos. E eu comecei a perceber que isso não é, quer dizer, é o normal, né, você é criado pelos pais. Mas a gente vê aí também muitos filhos que são criados com o pai e com a mãe e vivem um inferno, né? Aquele casal que não se dá bem, mas querem estar junto ou precisam estar junto, aí eu não sei qual é o motivo, né? Mas que crianças vivem aquela, né, vendo discussões, vendo brigas, e minha mãe passou por isso tudo, né? Pelo que ela, um pouco assim que ela me contou, nossa, ela tinha muitos traumas, mas traumas assim, terríveis mesmo. E o meu pai também, né? O meu pai, ele perdeu a mãe, ele tinha 6 anos de idade, e ele foi criado pelas tias e pela minha bisavó, né? E aí a gente foi buscando, eu fui, né, perguntando à minha mãe, o meu falecido irmão, a gente conversava. Então a gente percebeu que meu pai, tipo assim, porque naquela época, né, gente, ainda tem muita gente assim, para ensinar tinha que apanhar, era bater, né? Não tinha outra forma, era bater. Por quê? Porque eles foram criados assim, eles aprenderam assim. Então eu vi que meu pai apanhou muito, aí era a explicação do meu pai ter batido tanto no meu irmão, que era o único homem. Então meu pai batia no meu irmão como se estivesse batendo num homem, sabe? E o meu irmão não podia revidar, né? Até porque era um menino, depois foi crescendo, até que chegou um ponto que meu irmão falou, chega. Só que por trás daquela raiva, por trás daquela atitude, era como aquela coisa que a gente não justifica, mas era como ele aprendeu, né? Porque era homem, era assim que tinha que tratar, era assim que tinha que fazer, enfim. Então, resumindo aqui, né, que eu não quero contar a história triste, mas resumindo, eu cheguei à conclusão na minha busca, e eu sou muito grata por eu ter conseguido isso, porque o meu irmão não conseguiu compreender. E eu entendi que era o que eles achavam certo naquele momento. Como aconteceu com a minha mãe, por exemplo, né? Dela ter me deixado com a minha avó, como eu contei lá no vídeo, né? Eu fiquei. Na cabeça dela, aquela era a melhor solução. E tinha amor ali, né? Ainda que quando se vê de fora, poxa, mas deixou, ficou com 3, com 1 não, e era justa caçula, porque fica aquela, né? Vem essas coisas. E eu percebi que era o melhor que ela achou. Ou seja, ela poderia ter me abortado. Ela poderia, ela tinha esse direito, ela tinha essa escolha, né? Ela poderia. Por que eu estou falando isso, gente? Ainda que eu esteja expondo um pouco a minha mãe, que não está mais aqui, mas não estou julgando, não estou criticando, eu estou dando exemplos, né? Porque cada um tem a sua história. Então, isso para minha mãe era meio que normal, sabe? Abortar. Tanto é que ela sempre dizia, e ela falava com uma naturalidade, essa minha irmã, que, né, antes de mim, que agora somos só nós duas, ela dizia que fez de tudo para abortar minha irmã. Que ela tomou, não sei o que, nem me lembro, né, gente, porque eu não resisti a isso, mas isso tudo eu ficava analisando. E não, que ela sangrou, mas que ela não conseguiu abortar. E hoje eu percebo na minha irmã, né, ela é 1 ano mais velha que eu, e eu percebo na minha irmã uma certa dificuldade de mentalidade, entende? Hoje tudo é autismo, né? Mas eu acredito que seja isso. Então a minha irmã, ela não conseguiu estudar, passar da 3ª série, ela até lê, mas ela escreve com dificuldade, ela erra muito na escrita, e foi a única que estudou em escola particular, tá? Então isso afetou de alguma forma, e também a criação, né, o convívio. Então, baseado nisso, eu comecei a ver, nossa, como eu sou grata. Eu tive muita sorte. Então, minha mãe dizia isso, que tentou. Como aconteceu isso e ela não conseguiu? E ela não tentou me abortar, olha só. Mas se escondeu do meu pai, porque meu pai não queria mais filhos. Não, ela não era para ter mais filhos, entendeu? E aí ela escondeu, né? Eu acho que eu comentei isso. Ela escondeu, porque aí a tia do meu pai, no caso, falou para ela, você só vai falar depois de 3 meses, quando você já tiver com 3 meses, porque aí não tem mais como ele querer que você tire.
Então, entende? Eu comecei a observar a vida da minha mãe, o sofrimento da minha mãe, o nervosismo da minha mãe. E aí depois veio aquela situação, porque se eu for pegar o fio da meada, gente, é muita história. São coisas assim muito íntimas, né, que aconteceram na vida da minha mãe e do meu pai. E aí eu não quero expor esse ponto, mas resumidamente, quando ele resolveu, né, achar que eu não era filha dele. Eu depois, né, para assim entender, ele era vivo ainda, e eu entendi que era uma forma de agredir a minha mãe, sabe? Porque é horrível isso, imagina. Mas ele, na verdade, ele nunca falou isso para minha mãe. Olha que interessante, sabe? Eu ficava assim sabendo, mas teve histórias por trás disso, sabe? Digamos assim, motivos para que ele... Mas depois eu fiquei muito feliz. Na época, meus pais ficaram 18 anos casados, né? Minha mãe apanhava muito do meu pai era uma pessoa agressiva, assim, que ele achava que era o certo, né? Que, gente, se a gente for pegar umas novelas aí de época e tal, não mostra mais agressão porque, né, é ruim a gente ver. Mas a gente vê da forma que agia, o homem saía, ele podia tudo, a mulher não podia nada, né? Enfim, então minha mãe teve os sofrimentos dela. Então, sabe aquela coisa assim, meio que vingança, né? Se vingar? E naquela época eu me lembro, meu amado avô, me lembro que meu avô, a família, imagina, separar, né? Gente, eu tô falando isso de 60 anos atrás, até mais, né? Então, é isso. O meu perdão se baseou nisso. Eu vi a história, procurei entender, eu falei, ela fez o que ela achava certo naquele momento, meu pai fez como ele achava que era o certo naquele momento, o que me restava era compreender. Aí entra o budismo, como eu falei, que eu entendi isso no budismo. A gente vem aqui para resgatar, a gente vem aqui para viver uma experiência humana, como nós estamos vivendo, cada um de nós. Então, tudo é experiência. Então, aquilo vem, o que eu vou fazer com aquilo? E eu percebi que era anos e anos sendo vítima, querendo ser vítima. Aquilo me preenchia de alguma forma para justificar os meus sofrimentos. Só que, na verdade, quando você começa a expandir a consciência e compreender, se você atrai, eu só focava naquilo e eu atraía mais sofrimentos. Não tinha mais nada a ver, ou seja, tinha, né, dos meus traumas, mas eu falei, eu tenho que trabalhar os meus traumas agora, o que eu vou fazer com isso? Né? É como eu já li muito, não é o que acontece com você, é a sua reação do que acontece com você. Então, eu passei a me sentir grata por ter as filhas que eu tenho, por ter agido da forma que eu agi, tento fazer cada vez o melhor, não sou perfeita, ninguém é perfeito, mas uma coisa eu tinha certeza, eu não queria ser a mãe que a minha mãe foi para mim. Entende? Então, é sobre isso. O perdão é isso, é compreender, é buscar, é ver de um outro ângulo o que meus pais passaram, como eles foram criados, o que eles entenderam, porque eles fizeram o que eles achavam certo. Eles não tinham essa intenção, como muitos aí, eu tenho certeza que muitos de nós, a gente lembra de coisas aí com 2, 3 anos, 4 anos de idade, que na época os nossos pais pensavam assim, eles não vão lembrar disso, não está prestando atenção. Só que hoje a gente sabe, né? A gente buscando, está lá no subconsciente. Então hoje é eu limpar a mim. Não adianta mais, eu não vou limpar meus pais, mas sou muito grata a eles pela minha vida, pela oportunidade que eles me deram de eu estar aqui. O meu pai ainda que, né, porque se ele soubesse ele ia querer que minha mãe me abortasse, mas foi a semente dele que me criou, junto com a minha mãe. E minha mãe, de uma certa forma, ela me defendeu. Então eu tinha que vir dessa forma, eu tinha que cumprir essa missão, essa história, né? Aí aquilo, a gente vem aqui para resgatar. E o que eu vou fazer com isso? E eu sempre costumo dizer, gente, a gente não veio passar tempo aqui, a gente não veio aqui trabalhar, nascer, né? Passar alguns sofrimentos, alguns não. Eu não vim aqui para isso, para trabalhar, para comer, para dormir, para casar, para ter filho, botar filho no mundo, para deixar herança, para...
ir embora. Não, é algo mais. E aí eu comecei, não estou aqui, eu vim aqui para fazer minha revolução humana. Que isso eu aprendi no budismo e acho fantástica, que é o que? Essa limpeza. É você começar a se limpar, né? E tem muitos aqui que eu sei que conhecem Ho'oponopono, né? Tem várias técnicas aí, gente. Eu fui pela técnica da gratidão. E quando eu comecei a assistir os vídeos do professor Hélio Couto, eu falei, nossa, como ele diz, né? Isso já foi dito lá atrás, há 2000 anos atrás. Se você pega lá e vê, agora como é que você vai trazer para os dias atuais? Então não me interessava mais, eu resolvi botar um ponto final naquilo que eu via que estava me fazendo mal, como aconteceu o infarto, foi o quê? Foi uma soma de mágoas, de ressentimentos, de vitimismo e prejudicou a mim. Como prejudica cada vez que a gente não perdoa? O que é perdoar? Ah, eu virei como é que é? A Madre Teresa de Calcutá, a Madre... Não! Eu ainda tenho, né? A gente, poxa, aquilo... Mas por que aquilo aconteceu? Para quê? O que eu estou aprendendo com isso? Então aí, eu acho que muito importante, assim, para quem tem essa dificuldade, principalmente com os pais, e a nossa prosperidade está relacionada, sim, a como nós viver, qual é o nosso relacionamento em relação à nossa mãe. Principalmente a mãe, tá? Mas isso engloba os pais. Então, quem tem essa dificuldade ainda, busca isso. Tenta ver a história deles. Como foi? Pô, mas será que se não tivesse sido daquele jeito, hoje eu teria isso, eu estaria fazendo isso, ou seria assim, ou seria... Tudo tem uma explicação que a gente vai entendendo lá na frente, tudo vai se encaixando. E o que me resta é aceitar, mas perdoar, porque o aceitar eu aceito e o que eu vou fazer com isso daqui para frente. E perdoar é realmente você limpar. Bom, isso foi o melhor que eles puderam fazer. E o que eu vou fazer com isso? Como no meu caso aconteceu, que foi transformador. Eu pedi perdão à minha mãe por todos os sentimentos que eu senti por ela. De raiva, de mágoa. E ela me pediu perdão por ter agido como agiu. Então isso foi transformador. Com meu pai não aconteceu assim, mas eu tive gratidão por ele, porque eu cuidei dele. Até enquanto ele, né, saiu desse plano. Mas eu fiquei ali, eu o respeitava profundamente. Eu sentia amor por ele. E ele tinha a história dele também. Então, é sobre isso o perdão, sabe? Busquem compreensão, principalmente dentro de vocês. Limpe, orem com esse sentimento de gratidão pelo pai e pela mãe. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. Isso é fato. E sempre lembrando, a nossa mãe, na verdade os nossos pais, porque sabe que dependendo aí da época, né? A mãe poderia decidir, não quero abortar, e o pai dizer, não, você vai abortar. E aí? E a minha mãe, eu procurei ver por esse lado, ela escondeu. Ainda que foi por... Olha a minha boa sorte que já estava tudo ali, né? Por medo de não ter conseguido abortar a minha irmã, ela não tentou me abortar. Então, gratidão imensa, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar nesse momento agora, eu tinha que aprender o que eu venho aprendendo, eu tinha que buscar o que eu estou buscando. E amo tudo que eu tô assim, transformando na minha vida. Hoje eu estava pensando sobre isso também. Eu falei, caramba, o que é estar feliz, né? O que é ser para ter? Então tem muitas pessoas que acham que você estar feliz é você ter muito dinheiro, é você fazer o que você quer, é você ter sua independência financeira. Gente, eu conheço muitas pessoas que têm, assim, uma condição financeira extraordinária, mas não são felizes. Aí entra o ser feliz. Estar feliz são momentos. Mas ser feliz é bem diferente, sabe? Então não é a questão financeira que vai te fazer feliz ou triste. É como você se sente por dentro. Você pode não ter ainda a sua independência financeira, mas você se sente feliz, você se sente grato por tudo, você começa a agradecer, né? E tem até uma frase que parece meio clichê, quando a gente agradece,
muita coisa boa acontece. E é verdade, mas isso é um sentimento, é sentimento de gratidão. Não é só dizer, nossa, gratidão. Tem gente que já está falando gratidão, assim, gratidão, gratidão, legal. A palavra reverbera. Mas o sentimento, nossa, gratidão. Eu olho a minha casa, gente, hoje que eu digo é de um bom tempo para cá, mas eu sou tão grata, porque eu passei anos e anos da minha vida sem ter onde morar. Eu morava de favor, porque eu não tinha uma casa. Não tinha condição de, né, e me negava a me relacionar com alguém para poder ter essa condição. Ou seja, depender de um marido, depender de alguém. Olha só, isso é complicado. Meio que parecia assim que eu procurava sofrimento, quer dizer, aos olhos dos outros não é possível. Porque apareceram oportunidades e dizer, não, mas não é isso que eu quero. Eu sempre amei essa minha liberdade, que isso não impede que quem seja casado tem, mas claro que tem diferença. Então isso aí eu vou falar sobre isso também, porque eu tenho certeza que isso vem de crenças de uma tia que me criou, sabe? Então essa minha independência, né, eu tentei e acho que ainda tenho que trabalhar em cima disso, só que eu cheguei num ponto que eu digo assim, eu estou feliz, eu me sinto feliz com a minha solitude. Não é solidão, porque eu procurei analisar bem isso. Solitude é uma coisa, solidão é outra. E se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso também, mas existe uma diferença muito grande, que, né, se alguém sentir a vontade, aí, o desejo de pesquisar, vocês vão compreender. Então, gente, é sobre isso. Perdão, para mim, a minha história. Então, eu também penso assim, cada um tem a sua história, né? Cada um é de um jeito. Eu vejo hoje, assim, muitas pessoas buscam cursos, né? Eu vou fazer cursos. Gente, para mim, sempre foi complicado. Investir muito, tá? Porque tudo é investimento. Você aprende algo. Só que o seu próprio... o seu próprio cérebro, né, ele cria uma resistência porque você vai mudar algo. Então eu gosto muito assim do pessoal, sabe, de falar. É por isso que hoje eu trabalho atendendo pessoas online. Depois da pandemia veio essa coisa, né, mas eu também muito presencial, de conversa, sabe? E aí eu fiz, né, como a gente investe na gente mesmo, eu fiz muitos cursos, que eu falei, poxa, eu quero, né, ter autoridade para falar sobre algo, né? Não é assim aleatório, apesar que isso também não quer dizer nada, porque a gente vê aí pessoas que estudam, fazem faculdade, se formam em algo, como na psicologia, por exemplo, e você percebe que pessoas falam coisas assim que eu fico assim, às vezes, sabe, tentando entender, mas como assim? Uma frase, então, que eu uso muito, que eu vejo assim muito falarem, que a pessoa está morta com farofa. Gente, vocês já ouviram falar? Aí eu fico pensando, gente, olha aí, o hábito, né, que as pessoas criam de gíria, como por exemplo também deu ruim, que eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque tem que haver congruência com tudo que você está buscando e você quer realmente assim transformar na sua vida. Então, eu já percebi que o que faz bem às pessoas é falar. Mas não é falar, né, com qualquer um, não é falar para qualquer pessoa. Hoje não dá mais. Aliás, nunca, sempre foi assim, mas tem gente que fala, né? Então é você falar assim com alguém que realmente você sinta que vá ter um retorno. Então eu decidi, como funcionou para mim, funciona, conversar, né? E aí a gente tem ferramentas, né? No meu caso, que chamamos de exercício, para você reprogramar aí a sua mente. Porque realmente, gente, não há outra forma a não ser reprogramar a mente. Então, hoje, assim, a dica que eu deixo, devido ao perdão, é você observar tudo que você tem hoje, como você é hoje, o que você se tornou, e começar a ter gratidão, sabe? Já amanhecendo, nossa, gratidão porque eu acordei. Gente, tem muita gente que não acorda, né? É o tal de a pessoa faleceu dormindo. Então não é normal acordar, a gente acaba achando que é normal. Não, é mais uma oportunidade. Então um dos exercícios que eu amo é esse. Eu acordei, sou grata
Primeiro eu olho, né? Vejo se eu ainda tô aqui nesse plano. Então, gratidão por mais uma oportunidade. E eu repito a frase. Como pode melhorar? O que mais de bom vai me acontecer? Gente, isso é fantástico. E você passa o dia repetindo. O que mais de bom vai me acontecer? Como pode melhorar? E conseguir enxergar a gratidão em cada coisa boa que acontece. Tá bom? Aí lembra, quando a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer coisa, dúvida, comente, pergunte aí, que a gente está aqui nessa experiência humana para realmente fazer a nossa revolução humana e ser verdadeiramente feliz. Tá bom? Até o próximo vídeo.